Com isso, a gente concluiu a análise do algoritmo de contração de Kaiser, mas deixa eu mostrar uma última coisa para vocês. Deixa eu ver se não tem um quiz, alguma coisa. Não tem uma coisa extra que eu queria mostrar para vocês. Eu não vou mostrar com todo formalismo, eu sei que está todo mundo cansado. Está calor pra caramba hoje, tá pior do que normalmente, estou sofrendo aqui. Mas tem uma coisa muito legal, vocês viram como resultados estruturais, como conhecimento estrutural sobre o objeto que a gente está estudando, é relevante, né? Na hora de fazer a análise, agora eu já apaguei, claro, mas estava por aqui, que eu tive que usar aquele resultado relacionando grau de vértice com número de arestas, e daí a gente relacionou grau de vértice com corte, né, que são intercambiáveis, e conseguiu fazer o limitante e tudo mais, né? Quer dizer, um resultado estrutural sobre um grafo, um salário de teoria dos grafos, nos ajudou a fazer a análise. Isso aqui, ó, que a gente obteve, que infelizmente eu apaguei, mas era a probabilidade de devolver o corte S, tá? Isso aqui, vou escrever aqui assim, era probabilidade de devolver o corte mínimo S ser maior ou igual do que 1 sobre N escolhe 2, nos diz uma coisa muito interessante sobre grafos. Isso nos diz algo sobre o número máximo de cortes mínimos que um grafo pode ter. Porque veja que a gente está analisando, olha só que legal, a gente não analisou a chance do algoritmo devolver um corte mínimo, a gente analisou a chance dele devolver o corte S, um corte mínimo específico que eu fixei, tá? Um grafo pode ter múltiplos cortes mínimos. Para dar um exemplo bem simples e direto aqui, ó, considerem um circuito. Quantos cortes mínimos o circuito tem? O que é um corte mínimo num circuito? Qualquer corte que remova apenas 2 arestas, né? Qualquer corte que tenha apenas 2 arestas na fronteira. Concordo que todos os cortes, concordo que todos os pares de arestas vão induzir um corte aqui? Qualquer par de arestas que eu pegar vai corresponder a um corte mínimo? Quantos desses diferentes eu tenho? N escolhe 2. Né? Eu tenho N arestas, no circuito eu tenho N vértices e também N arestas, né? É um número de arestas e vértices é igual, e para qualquer par de arestas que eu escolher, eu gerei um corte mínimo. Então, o circuito tem N escolhe 2, N vezes N menos 1 sobre 2, cortes mínimos distintos. Tá? E a gente consegue mostrar, graças a esse resultado aqui, tá? Graças ao fato de que a probabilidade de devolver S é maior ou igual que 1 sobre N escolhe 2, que esse é o maior número possível de cortes mínimos que um grafo pode ter. Quer dizer, dentre todos os grafos que você puder construir, não é possível encontrar um grafo que tenha mais do que esse número de cortes mínimos. Ele tem um número exponencial de cortes, mas corte mínimo, no máximo, N escolhe 2. Tá? E o motivo para isso, sem fazer com todo formalismo, mas é bem simples até, é o seguinte: se eu pegar aqui e somar a probabilidade de devolver um corte mínimo SI, tá? Suponha que eu numerei os meus cortes mínimos, né? S era o corte mínimo que eu estava fixando. Agora suponha que eu numerei eles para ir variando de 1 até T, onde T é meu número de corte mínimo. A soma da probabilidade de devolver SI, poxa, esse resultado que a gente mostrou, o S não tinha nada de especial, além de ser um corte mínimo, certo? Então a probabilidade de devolver um certo corte mínimo SI vai ser maior ou igual que 1 sobre N escolhe 2. Quer dizer, isso aqui é pelo menos... É maior ou igual, isso mesmo. É pelo menos o 1 sobre N... 1 sobre N escolhe 2. Né? Para ir variando de 1 até T. Tá? Essa passagem aqui eu só estou usando esse resultado, tá? Ó, esse resultado aqui. Probabilidade de devolver um corte mínimo S qualquer que eu fixei, a gente provou que é maior ou igual que 1 sobre N escolhe 2. Né? Então a probabilidade de devolver qualquer um desses SIs maior ou igual que 1 sobre N escolhe 2. Quer dizer que isso aqui é T vezes T dividido por N escolhe 2. Né? Porque tem T parcelas aqui, é o número máximo de cortes mínimos. Acontece o seguinte: a probabilidade de devolver
a soma dos cortes mínimos que é limitada por 1. Porque o meu algoritmo tem que devolver algum corte. A probabilidade de ele devolver qualquer corte é limitada por 1. Não tem chance de eu devolver, não tem mais do que 100%. Basicamente isso que eu estou falando. Se eu estou somando aqui só sobre os cortes mínimos, pensa que isso aqui certamente é limitado superiormente, eu não vou nem escrever, mas pela probabilidade, pela soma das probabilidades de devolver qualquer corte. Meu algoritmo devolve algum corte, então a soma das probabilidades de devolver qualquer corte tem que ser maior ou igual do que a soma das probabilidades de devolver os cortes mínimos. Só que a soma de todo mundo é no máximo 1. A probabilidade no máximo de devolver... Basicamente o que eu estou falando é... Lembra lá da aula de revisão de... Deu branco. Vou culpar o calor, tá? Não está difícil só para vocês se manter concentrado, para mim também. O que eu estou dizendo, só para isso aqui não ficar tão vago, lembra quando a gente definiu o universo de resultados? Uma das regras era, todo resultado possível tem probabilidade maior ou igual a 0. A outra regra é, a soma de todos os resultados, das probabilidades de todos os resultados, é igual a 1. Eu só estou falando isso, tá? Eu só estou falando, olha, o meu algoritmo devolve algum corte, tá? A soma das probabilidades de todos os cortes tem que ser 1. Que tem que ser maior ou igual que a soma das probabilidades de devolver cortes mínimos, já que eles são eventos distintos, né? Se devolver um, não devolver o outro. Não pode coexistir, não pode acontecer os dois. Né? São eventos distintos aqui. São eventos sem interseção. Então isso é maior ou igual que isso aqui, que é maior ou igual do que isso aqui, graças àquele limitante que a gente obteve. Isso quer dizer que se eu passar essa divisão de n escolhe 2 para lá, eu concluo que t, que é o número de cortes mínimos, tem que ser menor ou igual que n escolhe 2. Eu sei que na canseira que a gente está e no calor e tudo mais, é difícil apreciar, mas pensem só na abrangência do que a gente está dizendo. A análise que a gente fez desse algoritmo teve um efeito colateral de nos dizer uma verdade universal sobre qualquer grafo. Não é possível inventar um grafo, você pode construir do jeito que você quiser. Não é possível inventar um grafo que tenha mais do que n escolhe 2 cortes mínimos. Tá? E isso deriva diretamente do fato de que quando eu fixo qualquer corte mínimo, ele tem pelo menos essa probabilidade de ocorrer. Né? Se ele tem pelo menos essa probabilidade, não pode ter mais do que esse número de objetos daquele tipo, porque senão a gente estoura 1. Tá? A gente estoura mais do que 100%. Tá? Então, isso aqui não tem nada a ver com a análise do algoritmo, é uma consequência da análise dele para uma informação sobre todos os grafos. Cortes mínimos são restritos. Tá? Cortes mínimos pode ser unitário, pode ser um único corte mínimo no grafo, mas talvez eu tenha múltiplas cópias dele, mas nunca muitas. Embora o número de cortes seja exponencial, o número de corte mínimo limitado por um polinômio de ordem 2, por n escolhe 2. Ok? E com isso, a gente fechou então tudo que eu queria contar para vocês sobre cortes mínimos e o algoritmo de Kaiser. Tá bom? Sobreviveram? Então, tá bem?